Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Na última sexta-feira a gente fez um vídeo anunciando a assinatura da SAF do Santa. E a gente disse, pode comemorar, torcedor, pode fazer um sextou diferente. Não foi isso? E hoje estamos aqui na quarta-feira, véspera dos Dias dos Namorados. Se você tem namorado ou se você tem namorada, ou se não tem, torcedor, pode festejar também, tá? Porque já tem data confirmada para reunião do conselho, né? Para votação do conselho. E também tem data confirmada para votação final do sócio. Eu vou dar detalhes, tudo isso aqui. Inclusive, a gente está na ponta da linha com o presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa de Melo. Durante a semana, a gente entrevistou o presidente do Conselho Fiscal, que ele disse que ia dar o parecer favorável. E agora a gente está na ponta da linha com exclusividade com Vitor Tavares Pessoa de Melo, presidente do Conselho Deliberativo, que vai falar para vocês todos esses detalhes que a gente está falando aqui. Mas antes eu peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Aqui, torcedor, está passando os nossos patrocinadores oficiais do Cash Coral, a galera que está sempre incentivando o nosso trabalho. Então, tá aqui, ó, todo mundo aí, um abraço para todo mundo que continue incentivando o trabalho do Cash Coral. Lembrando que domingo vamos fazer o pré-jogo, tá? Ao vivo, né? Ouvindo o torcedor, vendo a opinião da galera. E aí, domingo, 15 horas, tá? Antes do jogo. Então a gente vai fazer aquele pré-jogo ao vivo, direto das Repúblicas Independentes do Arruda. Aqui, torcedor, está as bolachas da Vovó Vera. Se você ainda não provou, prove, torcedor. Se você tem um comércio, eu lhe indico aqui, ó, bolachas da Vovó Vera. Como a gente falou, né? Tá chegando o Dia dos Namorados, é amanhã, nesta quinta-feira, dia 12. Aqui, ó, Pé Point, torcedor. Vá lá, compre o presente para sua namorada, pro seu namorado. E aí você encontra em 2 endereços. Água Fria, ao lado do Mercado de Água Fria, e em Afogados, na Rua São Miguel, ao lado do cartório de Afogados, torcedor. E também a Regulex, né? Regulex há mais de 30 anos cuidando do seu maior patrimônio, que é a sua família. Regulex, para deixar o seu carro daquele jeitinho, show de bola. Se o teu carro está com algum problema no motor, suspensão, quer fazer troca de óleo, revisão geral, passa na Regulex, torcedor. Vamos embora. Ó, antes da gente passar pro assunto principal, né? Que é sobre a SAF, e tem algumas coisas para a gente falar. A gente informa, ó, o zagueiro Ítalo Melo, e foi emprestado para o Azures, time comandado pelo Itamar Schullen. O zagueiro Ítalo Melo vai disputar a Série D pelo Azures. E no final do campeonato ele retorna ao Santa Cruz. A gente deseja boa sorte ao Ítalo Melo, bom zagueiro, tá? Inclusive alguns torcedores até mandam mensagem perguntando como é que tá o Ítalo Melo. É um zagueiro bom, um zagueiro promissor. Eu gosto muito do Ítalo Melo. E aí ele está sendo emprestado para o Azures, time do Itamar Schullen. Agora há pouco, torcedor, acabou o jogo entre Souza e América de Natal. O Souza venceu o América de Natal, ou seja, o Souza Lanterna venceu o América de Natal, que está no G4. Vocês lembram do vídeo que a gente fez ontem, né? Falando sobre esse campeonato difícil, sobre tudo esse grupo do Santa Cruz dificílimo, que todos os jogos é um mata-mata. Então, o Souza venceu o América por 1-0. E aí, torcedor, pode complicar a situação do América, torcedor. Porque nesse campeonato, como o regulamento mudou, os melhores colocados, né? E é sempre bom Santa Cruz estar sempre em cima lá, na pontuação geral. Hoje está a 1 ponto do América. Aliás, hoje está a 1 ponto do Asa, na pontuação geral, né? O Asa tem 20, o Santa Cruz tem 19. E é sempre bom estar lá em cima mesmo, porque no final todos os mata-matas, além de ser no Arruda, decidir em casa, ele também vai ter a oportunidade de pegar todos os piores colocados dos grupos. Então,
Inclusive pode até ter lá na frente, né? Se o América continuar desse jeito aí na tabela, né? Pode lá na frente, num provável mata-mata do acesso, ter um Santa Cruz e América. Então, é sempre bom o Santa Cruz estar lá em cima, tá bom? E aí, 1-0, Souza venceu o América. E domingo, Santa Cruz enfrenta o Souza. Vai ser um jogo difícil, torcedor. Não tem jogo mole, embora o Souza esteja hoje com 7 pontos na competição, porque venceu hoje. Ele tinha 4, venceu, foi a 7. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. Inclusive, depois do jogo, teve quebra-quebra, teve brigas entre jogadores do Asa. Aliás, jogadores do América de Natal e jogadores do Souza. Teve expulsões. A gente não sabe quantas expulsões de cada lado, mas o Souza já teve um jogador durante o jogo que foi expulso, foi o Cauê, um dos melhores jogadores, inclusive é o melhor jogador do Souza, junto com o Luiz Henrique, e o Souza vem sim desfalcado, torcedor, tá bom? Vamos embora, torcedor. A gente primeiro parabeniza aqui, né, todo o pessoal da direção do Santa, por essa condução da SAF do Santa Cruz. O presidente Bruno Rodrigues, o presidente Vitor Pessoa de Melo, o seu vice-presidente, né, do conselho, Álvaro Maia, o presidente do conselho fiscal, o desembargador Bartolomeu Bueno, todas as comissões também, por essa responsabilidade que estão tendo nesse processo da SAF. E aí, todos os escritórios de advocacia também, o pessoal da SAF também, com os seus escritórios de advocacia, porque foi um pedido da SAF, torcedor, talvez você não saiba, mas a gente vai informar aqui. Foi um pedido dos investidores de ter lisura, tanto no processo, que tem que obedecer os ritos e o estatuto, como também nesse processo de contratos, torcedor. Por quê? Porque nenhum investidor vai querer entrar para investir em um clube se não tiver lisura e se não tiver riscos, né? Não pode ter riscos de alguma coisa, algum tipo de documento que seja judicializado. E aí a gente parabeniza todo esse corpo que a gente falou aqui, né, da direção do Santa, dos advogados que estavam do lado do Santa, dos advogados que estão do lado do pessoal da SAF, por essa lisura que a gente está falando e por ter tanta responsabilidade nesse processo da SAF. Está tudo sendo obedecido, inclusive a data do Conselho Deliberativo para apreciar vai ser no dia 10 de julho. E aí o torcedor deve estar se perguntando, mas o presidente não falou que seria com 8 dias, mas torcedor, o presidente falou, talvez ele não tinha se atentado à questão do calendário anual normal, porque no próxima semana agora, na semana seguinte, tem um feriado, que é de Corpus Christi, embora seja comemorado no São João, mas é ponto facultativo, torcedor. E aí muitas empresas, muitas repartições públicas dão. E aí tem um feriadão. Na semana seguinte já tem São João. Então assim, além disso tem uma outra reunião do conselho que está na frente dessa pauta da SAF, que essa é obrigatória também, que é o balanço. Inclusive a CBF, ela pede a obrigatoriedade nessa questão aí. Inclusive já está atrasado, mas o Santa Cruz ele já fez todo o balanço. E em seguida ter a reunião da SAF, porque para chamar uma reunião tem que ter um prazo de no mínimo 8 dias, ou seja, a data que foi encontrada aí nesse espaço, tirando todos esses feriados aí que a gente falou, é do dia 10 de julho. E aí do dia 10 de julho conta-se 45 dias para ter a reunião, a Assembleia Geral de Sócios, na votação final. E aí a gente contando 45 dias vai dar 24 de agosto, que cai no domingo. Provavelmente deve ter jogo do Santa, queira Deus, em algum mata-mata. E aí essa reunião, ela pode ser postergada para o dia 25, para o dia seguinte, que é numa segunda-feira. Ou seja, torcedor, 10 de julho vai ter a reunião do conselho, para os conselheiros apreciar. E no dia 24 ou 25 de agosto, a votação final. Inclusive, torcedor, prestem atenção na fala do presidente Vitor Pessoa de Melo. A lisura está tão grande, a transparência está tão grande, que o presidente vai criar uma questão aí, né, um e-mail, um site, para os conselheiros se comunicarem com a direção do conselho. Se quiser tirar dúvida, para perguntar como é essa questão aí,
presidente do conselho vai falar agora para vocês, tá bom? Mas antes, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. De onde é que vocês estão assistindo o Cash Coral, torcedor? Deixa aqui tua localização, que a gente no próximo vídeo manda um abraço para você e para sua localização. Inclusive a gente vai mandar um abraço aqui para Vitor e Romário, né? O Romário que tá vindo de Portugal, chegou aqui em Recife. Ele está vindo aqui para Recife para assistir o jogo do Santa no próximo final de semana. Então, Vitor, grande abraço para você. O Romário também aí, tricolor pernambucano, mas mora em Portugal e veio aqui para o jogo entre Santa Cruz e Souza. Abraço para vocês. Na tela agora o presidente do conselho, Vitor Pessoa de Melo. Ó, o que é que aconteceu? A gente recebeu a proposta na sexta-feira, né? Como eu te disse. E na segunda a gente recebeu ela e-mail físico. Revisamos tudo. É um volume muito grande, é um volume com quase 500 folhas. Então, tiramos 5 vias, né? Uma para o Conselho Fiscal, uma para mim para discutir as comissões temáticas, outra para Bruno, outra para Dr. Álvaro e outra para discutir e ficar como via física no Conselho para vistas dos conselheiros mediante protocolo, mediante tudo direitinho. A partir de amanhã isso vai estar disponível. Também vai ter um resuminho, um volume resumido de 2 a 3 páginas com o que é o processo, que também vai estar disponível. A gente acabou demorando um pouco porque mandamos encadernar e eu não queria uma encadernação que pudesse soltar folha, né? Então tá bem um livro bem robusto. Posso até mandar um vídeo aí para você, uma foto. Então o que a gente está fazendo em paralelo? Vamos ajustar a comunicação do conselho para disponibilizar um e-mail para o conselheiro que tiver dúvidas e sugestões e indagações, ser feito essa consulta, essa interação conosco. A gente vai chamar semana que vem, na quarta que vem, uma reunião. Posso até te mandar o ofício aí, uma reunião para deliberar a respeito do balanço de 2024 e o orçamento do futebol de 2025, que é estatutário, é obrigatório. Eu não posso juntar todas as pautas, senão acaba misturando o quórum, emoções e tudo. Deu muito trabalho, porque eu e o Dr. Álvaro, a gente teve que analisar e ler todos os documentos, né? Conferir, verificar a documentação, enfim, tudo, todos os anexos e tudo que compõe. Surgiram algumas dúvidas no meio do caminho, que a gente consultou o nosso corpo jurídico e de consultores, mas está tudo certo, o torcedor fique tranquilo nesse sentido. Eu entendo a ansiedade da torcida, mas esse é um processo que requer muita responsabilidade do Conselho Deliberativo e a gente pretende ser muito democrático e aberto ao conselheiro, no sentido dele entender, escutar, deliberar. Vamos criar alguns fóruns internos para discutir, deliberar os assuntos. Devemos criar uma pauta aí, não sei se palestra, ou audiovisual, ou vídeo, ou enfim, no sentido de convocar algumas pessoas que já trabalham no ambiente pós-SAF, né? Associativo, de que tiveram êxito. Não queria antecipar não, porque algumas pessoas que convidamos ainda não confirmaram, né, as pessoas. Mas a pergunta mais frequente é como é que fica o patrimônio, e as perguntas são, né? Como é que fica o patrimônio e como é que fica a associação no momento pós-SAF, como é que fica a comissão patrimonial e tal. E a ideia é ser didático. Tem muito torcedor agoniado, nervoso, ansioso, não tem motivo para nada, tá tudo sob controle. E a reunião deve ocorrer dia 10, a princípio dia 10 de julho, porque a gente tem um feriado no meio, que atrapalha bastante. E se tratando de um dos momentos mais importantes do clube, um momento de reconstrução, a gente tem um compromisso em ser democrático, em estabelecer, dar voz de vez a todo conselheiro, né, para que ninguém se sinta arrependido ou dizer que não sabia de uma situação ou de outra. Muito pelo contrário, a gente pretende ter toda a amplitude da informação possível e estar aberto ao diálogo. Se possível, a gente deve contar com a presença dos consultores e até de alguns investidores,
para melhorar essa narrativa e dar amplitude ao diálogo. Acho que é basicamente isso. A reunião é uma reunião exclusiva, a reunião do dia 10, né? É uma reunião exclusiva aos conselheiros, né? Presencial, até porque a gente não pode, como o presidente Bruno Rodrigues bem citou, a gente não pode ter nenhuma reunião nem votação virtual por determinação judicial. E estamos muito otimistas no sentido de contribuir com esse momento histórico do clube, um momento, uma gestão de muito esforço, muita dedicação do nosso presidente Bruno Rodrigues, que conduziu todo esse processo aí de maneira exclusiva e discreta, mas que tenho certeza que buscou e vem buscando o melhor para o clube, para o futuro do clube.